Gente, a situação é pior do que a gente imaginava. Eu prometi pra vocês, né, que ia tentar fazer vídeos mais leves, mais alegres, mas diante do que tá acontecendo é difícil. É difícil. Bom, gente, vamos falar desse momento atual do São Paulo, as coisas que estão acontecendo no nosso tricolor, né? Antes de começar, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vão deixando like, galera. Isso é muito importante, vocês sabem, me ajuda bastante. Conversar aqui bastante. O Casares acabou com o Rogério Ceni. Casares, Belmonte, conseguiram acabar com o Rogério Ceni. Nós vimos a entrevista pós-jogo ontem do Rogério. Eu fiquei estarrecido. Quando acabou assim, quando o Rogério foi falando aquelas coisas, eu fiquei estarrecido. É impressionante como a depreciação, né, do São Paulo não tem fim. Como eles vão afundar o São Paulo, né? O afundamento do São Paulo que a própria diretoria está fazendo não tem fim. E o Belmonte endossou. Eles conseguiram mastigar a mente do Rogério Ceni em um nível. O Muricy eu não sei o que fizeram. O Muricy não dá pra saber o que fizeram. Por que eu tô falando que isso aqui é tão grave? O Rogério, em muitos determinados da entrevista, da coletiva, né? A coletiva depois do jogo, falou que não tem o que fazer. Ele deu a entender que o que tem aí na mão, o elenco que tem aí na mão, não tem o que fazer. Ele falou, para nós melhorarmos o futebol, para as coisas, para o São Paulo ser um time competitivo, a gente precisa de jogadores rápidos. Nós não temos jogadores rápidos. Ah, mas e o Benítez tal? O Benítez precisa se esforçar, precisa melhorar o físico. O Rogério, eu não sei, eu nunca vi o Rogério tão derrotado na vida, porque o Rogério a gente sabe que quando ele perdia como goleiro, até mesmo na primeira passagem dele como técnico, quando perdia, ele ficava louco. Ele se perdia em alguns discursos como técnico, porque ele ficava descontrolado com a situação do São Paulo. Ficava louco, e aí se perdia em alguma entrevista ou outra, mas porque estava louco para ganhar. Ontem, nós vimos um Rogério destruído, um Rogério literalmente derrotado, com o mesmo discurso dessa diretoria. Com o mesmo discurso de piquenês, um discurso canalha dessa diretoria atual. E eu vou chegar no senhor Casares e no senhor Belmonte, eu vou chegar nesses caras. Mas eu fiquei estarrecido porque o Rogério, mesmo com Rigoni, Caleri, Luciano, falou que são jogadores lentos, falou que não tem o que fazer. Esse ano aqui esquece. Esse ano aqui é pra somar ponto. Ou seja, se livrou do rebaixamento já tá ótimo. Eu nunca vi o Rogério dessa forma. O que eles estão fazendo para derrotar tanto qualquer pessoa? Qualquer um eles derrotam. Aí vem, Tidico, você vê, não era o Crespo. Tá vendo? Não era o Crespo, eles vão fazer isso. Eu concordo que é problema de elenco, tem muito problema no elenco, vou falar disso também. O elenco tá rachado, tá nojento. Vou falar do elenco e eu concordo que tem problema no elenco, muito problema na diretoria, é claro. Só que pra mim o Crespo não era meramente qualificado, eu prefiro o Rogério 1000 vezes. Então pra mim um dos problemas também era o Crespo. Não por ele, mas pela forma como ele fazia. Então pra mim era um problema. Não era só o problema, não era só o Crespo o problema, claro. Mas era um dos problemas. Pra mim, se o Crespo estivesse comandando, não ia ganhar do Corinthians, do Inter. Porque o Rogério até então começou um bom trabalho no São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu fiquei estarrecido de ver isso com o Rogério. Pra mim, os caras estão acabando com ele. E aí nós temos aqui, né, um depoimento do nosso queridíssimo Carlos Belmonte pro UOL. Nossa, gente, precisa ter estômago pra ler isso aqui. A gente vai ter que dizer isso ao torcedor. Claro, um time com o tamanho do São Paulo não pode entrar em campeonato sem a pretensão de disputá-lo para ganhar, a gente sabe disso. Mas nós teremos que ser muito mais modestos do ponto de vista do mercado, com muito mais acertos de contratações. Nós não temos recursos para contratar jogadores de ponta, diz Belmonte. Então o Rogério falou, para mim, alinhado com a diretoria,
falou que não tem jogadores competitivos, deixou claro, isso é uma coisa muito delicada pra mim, porque você abala os jogadores, você abala o elenco, né, do São Paulo. O técnico falar isso, a direção falar que não temos elenco de ponta. Então você fala para aqueles caras que estão olhando pra cara, para aqueles caras que vocês estão treinando todos os dias, que eles não servem. Não sei como é que eles vão receber isso, né? Esse nosso elenco maravilhoso, que nem torce o nariz pra quase nada, né? Então ele deprecia o elenco aqui, né? Além dele causar um clima ruim internamente, na minha opinião, ele deprecia o elenco. Quem vai querer contratar jogadores que a diretoria, que a própria diretoria já estão falando que não são bons? Então eles falaram a mesma... O Rogério meio que deu a entender na entrevista, na coletiva, que não tem bons jogadores. E aí o Belmonte chega e endossa. Fala, realmente nós não temos... Então até onde vai a covardia desses caras, dessa diretoria? Pra tirar o deles da reta. Porque assim... Aí vem e fala assim, o Casares, quando ele entrou, falou, só me avalia depois de 6 meses. Por favor, gente, me avaliem depois de 6 meses. Quem contratou 8, 9 jogadores foram vocês. Foi Casares, foi Belmonte. Quem contratou foi vocês. Quem contratou esse time aí agora foram vocês. E agora, já pode falar? Gente, eu não acho... Nós vimos nesse jogo contra o Fortaleza, que Igor Vinícius não pode jogar, Sara, Igor Gomes, nós vimos isso. Só que o elenco do São Paulo, falando nível Brasil, não é tão ruim. Claro que tem caras ali que não dá mais. Mas a gente tem Arboleda, a gente tem o Miranda, tá velho, mas o Miranda é bom. A gente tem Caleri, Luciano, Rigoni, pra mim é um ataque forte. Tem o Benítez, falta... Tudo bem, óbvio que falta lateral direito, óbvio que falta lateral esquerdo. O Reinaldo não dá pra saber quando vai bem, quando não vai. Mas... é um time que daria pra fazer um pouco mais. Não tô falando que dá pra jogar contra o Atlético hoje em alto nível, com o Palmeiras, talvez com o Flamengo, concordo. Mas dava pra fazer um pouco mais, não é possível. Agora essa depreciada, um destruindo o outro, é impressionante. O que fizeram, o que o Casares fez com o Rogério Ceni? Eu nunca vi o Rogério Ceni tão derrotado na minha vida. Rogério Ceni sem esperança. Nunca vi o Rogério assim. O que essa diretoria... Como que essa diretoria consegue ser tão nociva para o São Paulo? E não cansam de depreciar o clube. Chegam e escancaram que estão na merda para eximir a culpa deles de má gestão, de má administração, de uma dívida que só cresce. Chega e fala, não temos o que fazer porque tem dívida. Ou seja, não esperem nada. Com medo de assumir culpa. Com medo de assumirem responsabilidade. Ó, gente, simplesmente sem palavras. Sem palavras. E tem a cereja do bolo aqui, né? Tem a cereja do bolo. Que ficou claro. Eu fiz um vídeo aqui faz um tempo atrás, logo na chegada desses jogadores argentinos, que poderia ter uma racha no elenco, que os jogadores com o Crespo, esses jogadores argentinos que tinham mais, talvez um pouco mais de identificação com o Crespo, talvez estivessem causando um problema de ego, de invejinha no elenco. E tá provado. Tá provado isso. Tá aqui, ó, o Rigoni fez um post no Twitter, dando uma moral pro Benítez, que fez o gol. Só que tá o Rigoni, Benítez, Caleri e o Gabriel Neves, que são os estrangeiros. Tá provado que tem racha no elenco porque a gente vê as atitudes do Igor Gomes, Lisiero, Léo Pelé, Éder, Vitor Bueno com o Benítez quando ele vai bater uma falta. A gente vê as atitudes desses caras. E agora tem o post aqui brincando, só tem os argentinos. E o Gabriel Neves. Que o Gabriel Neves a gente não entende por que não entra jogando. E aí o Gabriel Neves deve ter chegado e tal. Vamos ver qual é que é, né? A molecada lá, Reinaldo, Igor Gomes, Sara, Lisiero, o Léo. Estão ali na patotinha. Não devem ter aceitado muito bem o Gabriel Neves. Deve ter ficado desambientado. E aí ele chega e se junta com os caras que estão também, que são de outro... tem 2 times. É difícil eu, São Paulino, vir aqui, né, e expor um absurdo, um racha no elenco desses. Vocês acham que eu me sinto bem? Tô expondo um racha no elenco do meu time. Em um momento que era pra gente tentar proteger, tentar esconder os erros, tentar falar, não, tá tudo bem, pelo amor de Deus. Vamos ganhar, deixa os caras. A gente devia vir aqui
O que a diretoria devia fazer, e o Belmonte, e eu, e os torcedores, era, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós vamos olhar pra frente pra ganhar. Pra se concentrar em vitória. Pra sair de problema. Mas não. A diretoria é a primeira em chegar e deixar claro que não tem elenco, e rachar o elenco, e falar que tá falido, e não dar moral pro técnico, e acabarem com um ídolo nosso. Eles são os primeiros. Ah, gente, é vexatório. Comentem aí o que vocês acham. Comentem aí o que vocês acham, vocês concordam. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like. Obrigado e até a próxima.